ciência, política e religião. Alguns falaram para mim, Jackson, que tema complicado, você colocou 2 blogs muito complicados. Olha, o blog é referência para eu poder falar alguns pontos específicos, para eu não deixar, para eu não esquecer de alguns pontos que são extremamente importantes. Eu coloquei 2 blogs para vocês, um blog falando só sobre ciência, política e religião, e outro já falando um pouquinho mais sobre BRICS, mas o BRICS é uma noção diferente. Os 2 blogs quer dizer o seguinte: os países no BRICS são os países onde o Brasil está junto com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, tá? Nesses países, os líderes que querem fazer um movimento para arrecadar as pessoas, para massificar as pessoas, usam o jargão religioso daqueles países. Então, no Brasil, como a maior parte das pessoas são cristãs, o jargão religioso é cristão. Já na Rússia, já é outro, é o católico ortodoxo. Já na África do Sul, um pouquinho mais para o pentecostal. Na Índia, é outro padrão religioso. E eles usam frases de impacto para conseguir massificar as pessoas, para conseguir ter a mente das pessoas retidas, para conquistar corações e mentes, né? Essa é uma fala que às vezes a esquerda e a direita no Brasil usa, e para quem sabe que eu penso de esquerda e direita, o termo político esquerda e direita é um termo colonial, é um termo que já veio da massificação europeia, falando que política é isso e aquilo e polarizando, tá? Eu sou um cara um pouquinho diferente, eu acredito na política tua, do corpo, do teu corpo, das tuas ideias, sem consciência ativada, original, sem silenciar o teu corpo. E é o que nós vamos falar hoje. Ciência, política e religião. Com muita profundidade e facilidade e simplicidade para você entender o que é ciência, o que é política e o que é religião. Primeiro, antes de mais nada, um grande resumo que já fala o que é ciência, política e religião. Ciência. Ciência é repetição controlada de experimentos. Alguns experimentos que você pode ir lá controlar, controla, faz, explica, controla de novo, faz, controla de novo, faz. Então, como se ferve uma água, como se funde o ferro, como se faz o aço, isso é tudo ciência. Como se faz uma aeronave, isso é ciência. Ciência é como que você faz as coisas que podem ser replicadas. Coisas que não podem ser replicadas fogem à ciência. Então, aí você usa outras coisas, até a religiosidade, abstrações. Mas o que pode ser replicado, a ciência vai lá, vamos ver como que a gente replica melhor. Isso é ciência. Política. Olha que interessante. A própria célula, ela tem uma política para duplicação ou autofagocitose. A célula. Lembra que eu falei para vocês que dentro da célula tem uma cascata e quem controla essa cascata de proteínas, né, é mTOR, e se depende que você tem insulina fora da célula, alimentação fora da célula, essa cascata ela é ativada para a célula duplicar. E se não tem alimentos fora da célula, essa cascata não é duplicada. Então a célula ela simplesmente ela se limpa, ela faz uma autofagocitose. Isso é política. Política é como nós vamos proceder. Política está na célula. Política está no DNA. Política é algo nato ao ser vivo. Política é isso. É atitude, é como fazer. Isso é política. Religião. Religião é um religare. Religião é um nós. Isso é religião. Nós. A sensação que você liga as tuas emoções, com teus sentimentos, com a tua prática cognitiva, também é um religare, você com você mesmo. Mas é um religare também com os outros. Temos um nós. E aí eu falo bastante para vocês do quorum sensi humano. Quando eu, você e outra pessoa tem uma fonte de informação verdadeira ou fake news, tanto faz. E essa fonte de informação ativa a gente, uau! E é a mesma informação para nosso grupo, nós estamos juntos. Nós temos uma religião. A religião é aceitar uma fonte de informação, aceitar um pertencimento. Vamos lá? Voltamos agora ao BRICS. Os BRICS, que são os países, né? Que o Brasil está junto com o BRICS, tem a Rússia, tem a Índia, tem a China e o próprio Brasil. Olha só, e a África do Sul.
Olha só, no BRICS, o que os políticos fazem lá no BRICS? Você vê, política é uma atitude celular, política é uma questão de vida. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar a política e fazer ela virar religião. Como? Controlando, centralizando, resolvendo as questões de informações. Controla os jornais, TVs e a informação que chega no cidadão. Tá aí. Como seria na Rússia? Muito diferente, Jacques? Olha só. Tem umas frases na Rússia, eu tenho um sentimento na Rússia que é assim: defender o líder é defender Deus, porque a Rússia é a terra santa do norte. Essas frases são tão fortes lá na Rússia que as pessoas ficam acreditando nisso, elas ficam com a consciência ativada. Consciência ativada é um tipo de um vício de 72 horas. Se você está ativado com essa emoção, com essa coisa forte, com essa consciência, e você realimenta ela durante 72 horas, vai a tua vida inteira com ela. E os costumes, as tradições e os hábitos são uma espécie de consciência ativada, só que nós usamos para os nossos benefícios, não para uma logração. Então você ativa as coisas. Certa live atrás eu falei para vocês do racional de Ian Rami, simular ser para transcender-se ser, para transformar-se ser, tá? Simular ser. Então, de repente, a criança pequenininha começa a simular palavras e gestos dos pais. Essa simulação, essa ativação vai repetindo e vai fazendo estruturas cerebrais dessa criança. E ela vai sendo aquilo que ela imita ser. Simular ser para transcender-se ser. Nós não vamos entrar em detalhe nessas frases. Aqui na Rússia, você vê, se eu quero controlar politicamente a população, eu simplesmente aciono o lado religioso da população. E se fosse na Índia? Seguir o líder é seguir o Dharma. E seguir o Dharma é salvar a alma. Olha só que interessante. Eu fiquei muito assustado quando eu fui numa reunião tipo meditação, uma reunião que tinha um guru, e o guru falou assim: eu fui na Índia, e lá na Índia, naqueles processos de meditação, a gente consegue chegar na meditação profunda e densa, e uma coisa muito espiritual, quase, sabe, quase na espiritualidade máxima, e assim, com esgoto aberto do lado. Ao ele falar isso me arrepia. Isso é mostrar que como os líderes políticos podem controlar a população com a promessa religiosa, ativando a população, logrando a população e se beneficiando por eles mesmos. E se fosse na China? Na China tem um Partido é Luz, que guia massas, nossas almas, e é a sombra que nos protege. Tá? Na China, o Partido é Luz. Notou? E na África do Sul, a obediência ao líder traz bênção por milhares de gerações. Obediência ao líder. Então o que importa é quem controla. E como que esse negócio de controle? Como que esse negócio de... Como que a ciência, a política e a religião estão se resolvendo aí? A política tem até nível celular. Todo ser vivo tem política. Qualquer planta tem sua política de ser, de crescer, de dar frutos. Então a política é algo natural. A política é algo que ocorre no ser vivo. Tá bom? A ciência, aquilo que repete, a gente vai vendo a repetição e vai montando estratégias para repetir melhor, para cortar melhor, para desenhar melhor, para construir melhor, para fazer melhor essa comida, essa bebida, para pintar melhor uma casa. Isso é ciência. Ciência é aquilo que pode ser repetido e a gente vai melhorando. E religião? Tamo junto. Tamo junto. Então, quer dizer, o tamo junto é um religare. O tamo junto é somos um, percebendo as mesmas informações, acreditando na mesma coisa, tendo fé da mesma maneira. Isso é religião. Então a religião não está restrita a livros sagrados. A religião é algo que estamos juntos. Se nós pensamos igual em relação a essa informação que vem, nós estamos no religare, nós estamos ligados num pertencimento. Essa é a ideia de religião para mim. E o religare maior é tua cognição, tuas emoções, teu sentimento ligado com você. Tá? Daqui a pouco eu vou falar de zona 1, zona 2, zona 3 para você ver qual é o problema que nós temos com isso. Ok, vamos ver com ciência, política e religião os sistemas que eu gosto, que é o sistema democrático, que na verdade
Não temos um sistema democrático, tá? Não temos. A gente tenta fazer a democracia, para mim é o melhor sistema, mas nós não temos um sistema democrático e eu vou falar por quê, tá? Vou falar por quê. Imagine assim, o que é democracia hoje, tá? Imagine assim, enche uma plateia, um monte de gente, 10 mil pessoas na plateia. As 10 mil pessoas estão aqui e a gente vai começar a fazer show de luzes, né? Som, luzes, cheiros e coisas extraordinárias, a plateia cheia. Toda a programação feitinha. Todo mundo, agora vem esse cântico, agora vem essa fala, agora vem esse trapezista, agora vem esse palhaço, agora vem esse mágico, e a plateia está lá, assistindo. E de momentos em momentos para... Pessoal, o que vocês acham? Olha, quem acredita nisso vota 1, quem acredita nisso vota 2, quem acredita nisso vota 3. E aí a plateia vota. A plateia vota, mas o programa, aonde está sendo apresentadas as informações, está sendo controlado por quem controla o programa. E aí eu questiono a democracia. Quem controla os meios de comunicação é quem controla a democracia. A democracia não está saindo do povo para o povo, está saindo de quem controla os programas para o povo. Então o povo vai escolher aquilo que as informações que está vindo para eles. Hoje, basicamente, as Big Tech controlam o centro de informação que vai para você. Robozinho da Big Tech. Tá, mas também tem as rádio, TV, essas coisas também têm um certo controle de informação. Essas informações vêm para você e você tem a sensação de pertencimento. E você se polariza, você ativa a sua consciência em concordância com as informações que vêm. E tem mais um pertencimento que é muito diferente. Vem uma informação e você pode ir contra ela, ou a favor dela, ou neutro em relação a ela, ou mais ou menos em relação à informação. Mas você notou? Ela é o foco da atenção. E o religar-se acontece e você capturou a atenção do indivíduo. Então não importa se você é contra ou a favor da informação ou desinformação que veio. O que importa é que a tua atenção está nisso. E isso muda o seu voto. Então, o que é importante nas redes sociais é o controle da tua atenção. Jogando uma informação que você pode ir contra ou a favor, tanto faz. O que importa é o teu tempo gasto com essa informação que quem controla o centro de informação é uma classe minoritária, que eu chamo de planeta 01, que eu chamo que é o 0,1% mais ricos da população. Hoje, evidentemente, são as Big Techs. Tá? As Big Techs ela tem uma riqueza enorme, a quantidade de bilhões é muito grande e controla realmente o teu tempo de atenção. Mas depois das Big Techs, tem os canais de TV, tem os jornais, tem toda essa política que nós temos, no caso do Brasil, na Índia é diferente, mas também tem, as Big Techs estão lá, na China, na Índia, na Rússia. Eu estou fechando dentro do BRICS, né? Para ficar mais fácil. Senão a gente abre para o mundo inteiro, fica complicado. Então, olha só. Ciência, política e religião. Ciência na tua vida. Aquilo que você faz, que o outro faz também, que pode ser repetido e pode ser aprimorado. Política é uma coisa desde ser vivo, é uma coisa desde célula. Política é uma coisa que é nata a ser vivo. A planta tem sua política. Se você não água direito, ela vai ficar mais murchinha. Se você não tem certos elementos na terra, não vai dar fruta. Então, tudo tem sua política. A política é o que está fora e o que está dentro, o que se faz. Isso é uma política. Claro que muitas pessoas foram influenciadas falando que a política é ruim, a política é ruim, a política é ruim, a política é muito ruim e se distanciam da política. Política é vida. Política é celular. Política é biológica. Política, se nossa política tivesse os conceitos biológicos, seria muito melhor. Hoje, quem controla a criação e acúmulo do dinheiro e lucratividade é uma minoria, é 1% da população mundial. Ele daí cria regras do dinheiro e da própria acumulação e de transação do dinheiro. Quando essas coisas forem um pouquinho mais nacionalizadas, que nós estamos fazendo com o Pix, Drex, e de repente, se conseguimos o Drex cidadão, o que acontece? O dinheiro vai nascer no cidadão, e esse 0,1% que controlava
toda essa normas e regras do dinheiro indo para lá e para cá, vai perder um poder. Ao perder esse poder, a população, o indivíduo começa a ter mais poder. Aí eu começo a acreditar em democracia. Porque é um poder que vem da base, vem de você e não da tua crença. É de você. Porque a crença pode ser que não seja tua. Porque você não teria essa crença se ninguém tivesse falado dela. A crença normalmente não vem do teu corpo. A crença vem da sensação de pertencimento. Você quis pertencer àquilo que teu pai falava, àquilo que tua mãe falava, ou pertencer ao que o pastor fala, ou que o guru fala. Isso aqui é uma sensação de pertencimento. Não é uma coisa natural. Então, às vezes, você acredita em coisas que nunca você ia acreditar pessoalmente sozinho. Você acreditou para ter um pertencimento, para ter uma aceitação no grupo. Tá bom, para ter aceitação no grupo. Agora imagine só se você não precisasse que o grupo aceitasse você. Simplesmente que você se aceitasse como é. E onde está? E com o que tem. Mas mesmo assim, o governo colocando, fazendo com que o dinheiro, que o Drex nascesse em você. Então você tem autonomia. Você não precisa acreditar para sentir segurança. Você tem um Estado e o Estado dá segurança para você. Você não precisa ter uma arma para ficar seguro. Você está seguro. Aí mudou. Aí nós temos um processo democrático. Tá? Então, por que o Jackson não aceita muito a democracia atual? Porque quem controla o show são os meios de comunicações e Big Tech. Quem controla a apresentação do que vai para você, do que vai na tua cabeça, de onde vai a tua atenção. Quem captura a tua atenção são as Big Techs e os meios de comunicação. Se captura a atenção, não há democracia, não há uma vontade do povo. Existe uma plateia que toma decisões da esquerda para a direita, do meio, não sei o quê, voto 1, 2, 3, 4. Mas, cara, esses votos têm pouco a ver com a realidade funcional do indivíduo, porque ele já saiu da zona 1, que é do próprio indivíduo. Ele está na zona 3, que é uma zona de sequestro. Agora, nós vamos falar dessa zona. O que é a zona 3, né? Toda vez que você vai fazer algo, você tensiona suas partes viscerais e restringe movimentos corporais, inclusive cognitivos, tá? Mas vamos falar mais corporais, que é mais fácil. Então, depende do ambiente que você vai, você não faz movimentos bruscos, por exemplo. Mas você coloca uma certa tensão para aquele lugar. Se você equaliza o apus, que eu chamo, tá? Então, você se restringe ao movimento, aos processos cognitivos com as tuas tensões corporais. Ao você estar fazendo isso com o teu corpo, uma coisa que você quer, que veio da tua cabeça e das tuas necessidades, você está na zona 1. Porque a partir do momento que você supre a tua necessidade, estou com sede. Estou sentado. Eu reteso o corpo, minha musculatura das pernas, eu levanto, eu vou beber água. Na verdade, tem água aqui do lado. Eu pego um copo de água, bebo a água porque eu estava com sede. Devolvo o copo de água. Aquela atenção que me levou a buscar um copo de água e beber a água, acabou. Acabou? Tá bom. Mas imagine só se eu tenho uma tensão que é ideológica. Eu vou colocar uma tensão no meu corpo e no meu movimento corporal, numa tensão sobre uma ideologia. Por exemplo, se for da Rússia, né, defender o líder e é defender Deus, porque a Rússia é a Terra Santa do Norte. Essa mentira passa a tensionar o meu corpo, dentro, minhas vísceras, minha postura corporal, e cria inimigos fora de mim. Calma aí, não eram inimigos meus, não era a minha atenção, é só uma ativação de consciência que fui logrado e fui para a zona 3. Então agora eu estou um corpo tensionado e não adianta eu fazer as coisas porque ele não destensiona. Eu estou tensionado. Vamos fazer o outro também. Por exemplo, na Índia, servir o líder é servir o Dharma. Servir o Dharma é salvar a alma. Então é o Dharma. Eu tenho que seguir. Qual é a norma? Eu tenho que seguir. Eu entro numa obsessão de seguir o Dharma e o líder. Então o líder está lá, eu vou seguir o líder, tudo que ele fala, porque ele é sagrado, ele é o Dharma. E essa tensão corporal, tá? Visceral e corporal, fica em mim.
e não tem fim. O líder vai falando agora é isso, agora é isso, agora é isso, agora é aquilo. Agora esse é o inimigo, agora esse inimigo, aquilo é outro. Aí vamos na China, o Partido da Luz. O Partido da Luz, acho que é o Partido Comunista Chinês, é o guia para nossas almas. É só um partido que tem que aceitar. E ele nos protege, é sombra de proteção, o Partido da Luz. Notou? Aí você coloca tensões no teu corpo. Você vai para a zona 3, uma tensão visceral e corporal, mas não é tua. Vou repetir de novo o exemplo. Estou com sede, eu tensiono minhas vísceras, porque eu já tenho uma tensão de sede, e faço uma restrição corporal, eu pego o copo de água, eu bebo a água. Sacio a minha sede, relaxo a minha parte visceral, relaxo a parte postural, porque eu já bebi água. Tá bom. Mas se a minha atenção visceral e corporal for uma ideologia religiosa, uma ideologia política, não relaxa, você não consegue dormir, você começa a ter inimigos, e a grande conspiração, e o mundo, e tem chip na vacina, e mentira, só pegando a tua atenção, segurando você na tua atenção, retendo o teu tempo de vida, segurando a tua atenção, e você vai viver na zona 3, você vai viver silenciando o corpo, porque as tensões que você coloca em você mesmo não deixa você sentir o teu corpo, porque você não tem um momento de relaxar e sentir você, porque você já está bitolado numa ideologia. Quem faz isso? Todos os partidos políticos, todas as ideologias, todas as religiões. Mas, Jacques, se você não acredita em partido político, eu acho que todos os partidos são importantes. E você não acredita nas religiões? Todas são importantes. Mas o importante é você saber que a religiosidade pode trancar teu corpo, limitar o seu ser. E os partidos também. Porque política é a liberdade. A política é da própria célula, ela tem. A célula vai duplicar, ou ela vai fazer uma autofagocitose? A mTOR estará ativada ou inativada? Se tiver alimentação fora da célula, ela vai duplicar. Se não tiver, ela vai fazer uma autofagocitose. Isso é política, desde célula. Olha que importante que é isso. A política sempre você vai ter. Tá, mas é uma política em função das tuas necessidades. Mas e se um processo ideológico vem e imputa em você necessidades que você não tem? Você coloca atenção no corpo, nas vísceras e no teu movimento corporal e cria uma energia no teu cérebro que não sai. Que eu tenho que achar um inimigo e tenho que destruir o inimigo para essa energia sair. Eu começo a ficar com ódio. Eu começo a ser uma alma torturada, uma alma penada, porque eu estou vivendo uma ideologia que nunca iria existir no meu corpo se não fosse, se eu estivesse seguindo esse líder religioso ou esse líder político. Quer dizer, eu fui raptado, eu fui sequestrado por uma ideologia. E isso que eu quero deixar com vocês. Aí tem uma ciência. Qual a ciência? Quando alguém capta a tua atenção e coloca nessa atenção uma consciência ativada, ela fica como um vício. E esse vício, um vício pequeno, tá? Tem vícios grandes, que é de outras drogas, até mesmo do açúcar, que é difícil você tirar. Mas esse vício pequeno, meio ideológico, tá? Um vício simples, o vício meio das telas, por exemplo, do game. Você fica tão ativado naquilo que se você não ficar pelo menos 72 horas sem consumir, sem nenhuma marca daquele símbolo, você fica com realimentação dopaminérgica. O teu sistema dopaminérgico vem e você continua igual. É como se na infância você acreditou no Papai Noel e você continua acreditando no Papai Noel e vai acreditar até morrer. E ninguém junto com você questiona o Papai Noel, porque não pode questionar o Papai Noel, porque nós junto acreditamos no Papai Noel, que não existe, mas a gente fala que acredita e não se questiona mais isso. Então você tem uma memória, uma consciência ativada e continua até o final da tua vida com a mesma mentira na cabeça. Mas daí vem a ciência para você. Cara, a ciência para você... Tá, tem Papai Noel? Olha, se tiver, isso, testa. Pode ser replicado? Não, isso é só uma crença que
que, olha só, o Papai Noel, na Índia não tem, mas na outras culturas não tem, mas é só aqui que tem. Não, mas aqui eu acredito em Jesus, mas lá em Pachamama, não, mas então eles trocam de nome, o que é isso? Aí a ciência começa a estudar uma cultura e outra, e você começa a ver que aquilo, a tua crença, inclusive, é cultural, é dentro da tua região, é dentro da tua família. E aí você fala, calma aí, isso não é ciência? Isso não é replicável, isso é simplesmente uma consciência ativada. Isso é um vício, que se eu não replicar, se eu não lembrar dele em 72 horas, ele tende a cair. Então, se eu quero que você seja uma pessoa fanática, eu vou fazer uma mentira para você, mas em 10 horas eu minto de novo, em 12 horas eu minto de novo, eu faço você fazer um ritual de gesto, de oração, de meditação, de alguma coisa, para você repetir em menos de 72 horas, para você ficar com essa consciência ativada desde os teus 5 aninhos de idade até você morrer. E deixar e não passar 3 dias sem lembrar nisso. Então eu coloco um ritual na alimentação, uma oração antes de comer, uma reza, um símbolo antes de comer, para esse ritual continuar. Se eu parar com o ritual, a consciência ativada desativa. E aí esse ser humano relaxa as tensões. Tá. Agora veja só. Falei da oração antes de comer. Antes de você se alimentar, é fundamental que você pare, olhe para o alimento, relaxe. Se fechar os olhos é bom, relaxa, respira bem. Por que não fazer uma oração? Faz oração, come o seu alimento e se alimenta melhor. Notou? Isso é importante, isso é bom, isso é saudável. O fator é que se você está com a consciência ativada e você vai fazer o teu ritual em função da consciência ativada, você vai ativar também, no momento da oração, você vai colocar até o teu ódio contra o que o teu líder religioso falou que era para ser colocado, contra a grande conspiração, contra as vacinas, porque é uma coisa que está dominando, entende? Então, esse é o problema. E aí a ciência entra na tua vida para você regular melhor a maneira de ser. Olha, isso que eu estou pensando não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque é só comigo, não é em outra cultura não teria. Interessante, mas eu vou preservar. Tá bom, você preserva, mas já tem senso crítico, já pode sair dessa. Então, o que nós estamos falando hoje? Ciência, política e religião. Religião, ligar coisas, religar coisas, juntar coisas é uma coisa religiosa. Política, atitudes do ser vivo, beber água, se alimentar, fazer exercício, dormir bem. Isso é uma política para o teu próprio corpo. E se ela vai um pouquinho para fora do teu corpo? Entra no religar. É uma política para nós. Nós, aquilo que a gente vai fazer para nós, é política. E o que é ciência? Ciência já não depende muito de tua crença. Depende daquilo que se você fizer desse jeito, mesmo não acreditando, vai acontecer. Vai acontecer. Então, na ciência, a gente tem que aprimorar os métodos e questionar os métodos para fazer melhor em benefício de toda a população. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês. Ciência, política e religião. Faz parte de uma coisa só, mas a gente divide um pouco para, de repente, ter uma ideia, né, diferenciada, para entender um pouquinho mais o que vem a ser ciência, coisas que se repetem. Quando você faz bolo é ciência, quando você faz pão é ciência, quando você cozinha é ciência, quando você faz um carrinho, uma bicicleta, quando você pinta a casa é ciência. Política. Quando você faz exercício, quando você come, quando você dorme, é a política do bem-estar, é você fazendo. E se junta mais de uma pessoa, é política para nós. E religar, estar junto, acreditar junto em alguma coisa. Religar, religião. Religião é acreditar na mesma coisa. Mas e se um político ou se um líder religioso está enfiando coisas erradas para que todos acreditem e não questionem? Opa, você pode estar com a consciência ativada, você pode estar na zona 3, e a zona 3 você já silenciou o teu corpo. O senso crítico já foi. O teu corpo só quer ódio e vingança e tirar essa energia. E o único jeito de eu tirar essa energia contraditória é ir contra os nossos inimigos, que não tem. Que é uma ficção, muitas vezes colocada pelo nosso líder, para a gente ficar seguindo a mesma pessoa, voltar nas mesmas pessoas e não mudar o sistema. Pessoal, grande abraço, até a próxima quarta-feira.